gente, procurem ela para tirar dúvidas, entrar no grupo, que é muito legal, e a interação da Atlética é super importante também. Agora, quem vai falar para vocês, para encerrar, nossos últimos convidados de hoje, né, são uma galera muito especial, porque todo ranca-rabo, todo problema que a gente tem entre reitoria e o FMG, é essa galerinha aí que resolve para a gente. O centro acadêmico, ele não existe sem o DA e SEX, e com certeza o DA e SEX não existiria sem o CEAS, né? É o nosso órgão, vamos dizer assim, máximo do prédio, porque lá está presente todos os CEAS, todos os presidentes, ali a gente sempre tem as reuniões, e hoje eu convidei a Valesca e a gestão atual, né, que está aí o Tomás e o Mike, que são amigos, né, a gente se conheceu através da militância, da luta, e a gente hoje é muito amigo, de desabafar, de chorar dores da UFMG, de falar essa norma está errada, isso tinha que mudar, de ir brigar mesmo, e a gente está aí junto. Então, vou deixar eles falarem com vocês. Boa noite primeiro. Oi, gente, boa noite. O Léo meio que apresentou assim brevemente a gente, né? O meu nome é Valesca, eu estou aqui com o Tomás e com o Mike, eu acho que eles podem se apresentar aqui depois de mim, e eu estou compondo a gestão do DA e SEX junto com eles. Aí eu vou deixar eles se apresentarem antes da gente começar a falar assim, do DA e SEX mesmo. Mike, Tomás. A gente não está te ouvindo, mas seu microfone está ligado. Nada, Mike. Não. Apresenta o outro, depois você volta. Tomás saiu também, gente. Eu acho que começou a falar, e aí quando eles forem fazer a parte da apresentação deles, eles se apresentam, porque a gente dividiu a apresentação do DA em 3 partes. Uma para falar um pouquinho sobre o que é a representação discente, né? O que isso significa para os estudantes, né? Para um DA, para um DCE, o que é isso, né? E também para falar do DA e SEX, propriamente dito, que é a gestão que a gente faz parte, né? O diretório acadêmico que a gente compõe dentro do Instituto, e também para a gente falar um pouco dos movimentos estudantis. A gente fez essa divisão aqui, aí o Mike entrou aqui, eu comecei a falar, Mike, aí eu propus de vocês se apresentarem durante a fala de vocês. Mas aí, gente, para começar, eu gostaria de falar um pouco de representação discente, né? Os representantes discentes, né, vocês já têm aí algum contato com eles, são pessoas como o Léo, a Malu, que compõem algumas entidades que são responsáveis por trazer a demanda dos estudantes para a parte institucional da UFMG. Ou então que são responsáveis aí por segurar alguns BOs, né? Por estar também fazendo a ponte que o Léo falou, né? Em resumo, isso é o papel de um representante discente. E aí a gente mantém um contato, assim, bem frequente e direto com algumas partes, assim, como o colegiado, o departamento, a diretoria do ISEX, né, no nosso caso aqui, mas quando se trata de DCE, assim, também a gente também mantém contato com as pró-reitorias e as reitorias. E aí, quando a gente tem, por exemplo, algumas demandas, né, por exemplo, relacionadas com prazos, né, com desligamentos, com matrículas, com calendário acadêmico, papel do representante discente está conversando com os estudantes, levando essas demandas para a parte que vai propriamente definir e encaminhar essas situações. Também é meio que um papel assim da representação discente, está articulando um pouco da política que envolve a universidade e os prédios, né? Eu acho que o Léo falou um pouco dos BOs, eu vi que a Atlética falou também de alguns espaços da UFMG que a gente tem, né, igual o CEL, a gente tem os espaços dos centros acadêmicos no prédio mesmo, né, tem as salas de aulas, isso tudo envolve uma questão de estrutura que a gente precisa defender. E parte de defender disso, né, que é uma demanda nossa, né, igual o Léo falou, é um espaço de interação, é um espaço de socialização, é um espaço de estudo, né, então, a gente tem isso como demanda, a gente precisa defender. E parte de defender isso é defender também a universidade, né?
E a gente faz isso defendendo o orçamento dela. A gente está sofrendo aí consecutivos cortes, já tem alguns anos, e agora isso tem se acentuado. Então, também é papel nosso, enquanto representação discente, estar fazendo essa articulação com os estudantes para promover mobilizações e poder impedir, né, que esse tipo de política siga acontecendo, né, de forma a defender também os interesses que a gente tem. Então, eu acho que, assim, é um pouco disso, assim, que significa ser representante discente, sabe? É uma pessoa que está ali, que vocês podem contar, que vocês devem contar, que vocês podem sempre estar procurando, assim, para falar do que está acontecendo, para esclarecer dúvidas, que vão saber te responder, ou então te encaminhar para outra pessoa que vai dar essa resposta de uma forma mais clara. Aí, eu gostaria de passar aqui, ou para o Michael, ou para o Tomás, a fala agora para eles poderem continuar a apresentação, porque a gente fez essa divisão para todo mundo poder falar um pouquinho, né? Estão me ouvindo agora? Acho que sim, né? Ah, show, tudo bom. Então, gente, eu sou o Mike, eu formei na física, agora eu estou meio que mestrado na matemática, e sou do Afront, movimento estudantil, eu sou do coletivo do Afront, né? Então, queria falar um pouco sobre o que é ser representante estudantil, né, do meu ponto de vista, assim, é meio que ser um pouco de pau para toda obra, né, assim, eu acho que ser representante estudantil, porque você está ali para fazer a conexão entre os estudantes, a demanda dos estudantes e as decisões que são tomadas nos órgãos deliberativos da UFMG. Então, assim, eu estou no DCE também, estou no DAISEX, já fui do DA Física e tudo mais, e a gente está lá para poder meio que brigar pelos direitos dos estudantes sempre que surgir a oportunidade, tipo assim. Então, se for para conversar com o professor que não está sendo legal, a gente conversa. Se for para conversar com o coordenador, a gente conversa. Se for para ir para a rua para defender o orçamento da educação, a gente vai. Então, esse tipo de coisa. A gente está lá para fazer qualquer demanda que surgir com relação aos interesses, nos quais a gente possa avançar nos interesses dos estudantes, né? Igual a Valesca começou a falar aí, eu não sei se vocês viram, a UFRJ ameaçou paralisar em junho, né? Em julho, talvez, por causa de cortes. E a situação desse ano é a pior situação que a gente já viu, assim, na história das universidades públicas, eu acredito, assim, em termos de orçamento, porque todo ano você fala, olha, o orçamento das universidades está sendo diminuído. Dessa vez a gente está em patamares de 2000 na UFMG a gente está em patamares de 2008, né, com um número de estudantes 60% maior. Então, assim, a situação não está nem um pouco favorável para a gente, né, que está entrando na universidade. E isso, assim, isso não é de hoje, isso é desde 2015, por aí, que a universidade está sendo sucateada, e, assim, se nada mudar, né, a gente vai encontrar, literalmente, sucata quando a gente voltar presencialmente, né, infelizmente. Mas é isso, né, não quero falar de coisas tristes, não, mas outras coisas que a gente faz também bastante é representar vocês na congregação, que é o órgão que reúne todos os chefes de departamento, todos os órgãos de colegiado, e a gente está lá para, por exemplo, defender que os interesses dos estudantes sejam levados em conta, sabe? A gente está lá para fiscalizar a atuação dos professores, eu acho que isso é muito importante também, nosso papel é de fiscalizar a atuação dos professores, dos coordenadores, e denunciar quando eles não estão agindo da maneira que a gente acredita que seja correta, sabe? Isso acontece muito, gente. Todo dia a gente tendo que lidar com aluno reclamando de professor e tudo mais, e isso tudo é uma questão, assim, do meu ponto de vista, é uma questão política, sabe? A gente tem que estar lá brigando para que a política do prédio seja uma política de ensino que favoreça a permanência dos estudantes, favoreça o aprendizado dos estudantes de fato, né? Não só aquela aula expositiva que você chega lá, não entende nada, depois vai embora, né? A gente está lá para poder brigar que, né, não seja assim, que o ISEC seja um lugar mais inclusivo, né? Mais inclusivo e
que garanta a melhor qualidade de ensino possível para vocês. É uma coisa bastante complicada, brigar bastante, sabe? Tá lá, esquentar bastante a cabeça, mas eu acho que a gente se propõe a fazer, eu acho que é o que a gente tem que fazer todos juntos, né? É isso. Aí eu passo a palavra para Tomás. Tomás parece estar travado. Será que ele travou? Tô achando que ele caiu, viu? Enquanto o Tomás não volta, Acabou de cair. você podia explicar um pouco mais do que são esses espaços, né? Por exemplo, tem a congregação, conselho universitário, SEB. É uma coisa que todo mundo aqui vai precisar bastante agora, né? Com essa entrada na UFMG, e às vezes a gente não tem assim muito claro do que é. Aí você começou a falar na sua fala, acho que você podia detalhar um pouquinho. Então, eu posso dar um exemplo, né, que quando foi instaurar o ensino remoto emergencial. Tem o que chama Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade, que é o órgão que decide a política de ensino geral para todos os prédios. Aí, quando foi implantar o ensino remoto emergencial, né, o que a gente fez? Através do DCE, que é a representação estudantil nesse órgão, a gente se colocou, né, nos grupos de trabalho do CEP, né, que está ligado à reitoria, para poder aprovar questões que seriam de interesse, de relevância para os estudantes, né, que é, por exemplo, a questão de não averiguar a presença, a questão de poder fazer trancamento a qualquer momento, né, a questão de você ter mais 2 semestres para formar enquanto tiver ensino remoto emergencial. Então, é esse tipo de coisa que a gente, ao atuar em DAs, CAs, DCR, a gente pode levar na política, né, de ensino da universidade. Se não fosse a nossa atuação nesses órgãos, né, a gente não teria, por exemplo, a possibilidade de fazer trancamento parcial, com justificativa, entre aspas, porque foi nos 45 minutos do segundo tempo, na última decisão da reitora, que a gente interviu e falou para a reitora assim, olha, reitora, não tem como a gente conseguir um laudo médico, por exemplo, falando que a gente não tem condições de assistir às aulas, porque pode acontecer que o seu médico possa não estar atendendo, sabe? Entendeu? Pode ser que seu médico se recuse a fazer um laudo à distância. Então, quando a norma foi ser aprovada do ensino remoto emergencial, ela ia ser aprovada sem essa possibilidade de você fazer trancamento parcial com justificativa, né? A justificativa, aí a gente conseguiu fazer com que a justificativa fosse pura e simplesmente pandemia. Então, hoje, se você for fazer esse trancamento parcial para o ensino remoto emergencial, e você colocar assim, justificativa, pandemia, seu colegiado vai ser obrigado a aceitar, porque a gente conseguiu fazer com que a reitoria aprovasse isso, né? Antes, se a gente não tivesse intervido, você seria, você seria obrigado a apresentar a documentação comprobatória. Aí a gente conseguiu que a reitora escrevesse na norma explicitamente a frase, sem necessidade de documentos comprobatórios. Isso, assim, eu acho que facilitou a vida de muita gente, sabe? Eu acho que o nosso papel é esse mesmo, tá lá nas instituições, tá lá nos colegiados. A gente, DAS-SEX especificamente, atua na congregação, e a congregação reúne representantes de todos os cursos, assim, do ISEX. E a gente vai lá para fazer isso também, né? Sempre que for tomar alguma decisão, tentar interferir para que essa decisão seja favorável aos interesses dos estudantes, ou pelo menos o menos prejudicial possível, né? Às vezes não dá certo, às vezes dá errado, mas a gente continua tentando, e quanto mais pessoas se somam, melhor. Eu acho que é isso daí mesmo. E aí, só para acrescentar aqui, gente, na fala do Mike, desculpa te cortar, Léo, me perdões, mas só para acrescentar, que é um detalhe muito importante, a gente tem essas entidades, né, que são para representar os estudantes e tudo mais, a gente tem espaço nesses conselhos, né, tanto por parte da reitoria quanto da diretoria do ISEX, mas uma coisa que a gente ainda não tem, e que muitos CAs ainda também não têm, é o direito a voto dentro desses espaços, o que acaba sendo muito negativo para a gente.
A gente não tem nem o voto, nem a maioria lá dentro. Então, muitas vezes, quando a gente tem essas discussões, a gente acaba sendo a minoria, sabe? A gente acaba sendo muitas vezes silenciado. Então, é uma voz muito baixa ainda que a gente, estudante, tem. E aí, parte da nossa defesa que a gente faz é da gente conseguir esse voto. E, inclusive, a gente tem tentado, através do DCE agora, o DCE tipo, se a gente for comparar, assim, os CAs com grêmios, o DCE seria tipo o grêmio da universidade toda. Tipo assim, a estatística tem o CA da estatística, o ISEX tem o DA do ISEX que geral, e que engloba todos esses CAs, tipo, o CA da estatística, da física, da matemática, e o DCE engloba os DAs de todos os prédios. Seria tipo assim. Então, a gente está tentando, via DCE, conseguir uma forma que, tipo assim, não seja necessário, assim, ter o diretório regulamentado para a gente ter esse voto, porque isso também seria muito positivo para a gente. Porque parte da gente não ter esse voto envolve a regulamentação da entidade, que é uma questão muito burocrática, envolve um custo, muitas entidades não têm como levantar o dinheiro para arcar com esse custo, então tem todas essas questões assim. Então, eu só queria acrescentar mais essa coisa assim na fala do Mike mesmo. E aí, vamos ver se o Mike entra, né? Então, eu acho que todo mundo deu para ter uma noção do que é a importância do DA. E como eu falei, sem ele não existia o CA, não existia representante discente no colegiado, no departamento, na congregação. É muito importante a participação de todo mundo. E todo mundo, gente, eu acho que o André perguntou, e teve uma outra pessoa que perguntou, uma pessoa que veio de transferência, e está vindo aí de tempo de integralização. Por exemplo, isso é o que mais acontece no ISEX, gente. Jubilamento é a coisa mais fácil, né, exatas. Por quê? O RSG abaixo de 1 é muito fácil, é muito comum no ISEX. Então, e você tendo 3 RSG abaixo de 1 consecutivo, você é jubilado. Então, você tem um processo de recorrer que quem vai defender você é os representantes discentes. Então, a gente acha que não é comum, mas é muito comum. E professor, problema com professor, problema de aula, tudo isso a gente trabalha junto, conectado ali, tentando ao máximo solucionar os problemas e também atualizando a universidade, né? Porque tem norma que é desde a década de 70, de 80, e a gente tenta ao máximo ali brigar, falar, readequar, e é isso. Eu queria agradecer muito a presença da Valesca, uma pena o Tomás não poder ter falado, do Mike também, muito obrigado, Mike, por você ter falado. E depois nós vamos ter outras oportunidades, o DA promove muito evento massa, promove assembleia, promove, junto com os coletivos que existem no ISEX, né, o coletivo, o Movimento Negro da UFMG, a gente tem o Ivone, a gente tem uma galera da Química que faz programa de extensão também, a gente tem vários coletivos, projetos de extensões, que estão sempre em diálogo com a gente também. E é isso. Muito obrigado vocês por terem participado hoje e aceitarem o convite por vir falar. E, para finalizar, a gente ainda hoje, por último, a gente tinha a apresentação do Joaquim, mas a gente vai passar essa apresentação para amanhã, porque vai ficar mais fácil para vocês conhecerem, para vocês interagirem, porque já está um pouco cansativo para todo mundo. Está na hora da janta, está na hora da gente ver novela. Mentira, que agora está no Jornal Nacional. Mas eu queria saber se vocês têm alguma dúvida, se vocês querem falar alguma coisa sobre o encontro, se alguém quer ligar a câmera e dar um oi, que a gente não viu muito calor aqui ainda. Na verdade, a gente viu muito, só você que não prestou atenção. Eu não vi. Desculpa roubar um pouquinho do tempo de vocês. Eu só queria falar que valeu pela atenção e que a gente do DA-ISEX acaba que não tem o mesmo contato direto com os estudantes, né? Porque geralmente o contato mais direto é do próprio CA. Mas aí, quem quiser entrar em contato com o DA, conversar com a gente, pode mandar mensagem no direct, conversar, a gente está disponível também, a gente existe, apesar de às vezes ser um pouquinho mais difícil de interagir. É isso, valeu, muito obrigado, gente. E, gente, não esquece que a nossa semana continua, a gente tem atividades amanhã, depois de amanhã. Isso. Não, a gente tem a semana inteira, até sexta-feira. Amanhã também vai ser pelo Google Meet, eu vou enviar para vocês o link, também vou enviar também, como eu fiz hoje, a programação de amanhã.
Mas já adiantando, amanhã a gente vai falar um pouquinho, tirar um pouco sobre as dúvidas que vocês têm sobre o curso, que não deu para vocês tirarem quando a Magda estava falando, que é sobre o que a gente falou hoje, e também sobre perguntar sobre como é a experiência da graduação sem EAD, que é uma coisa realmente difícil e não é uma coisa que a gente consegue entender tanto como se fosse presencial, que o presencial é um pouco mais fácil, que a gente tem essa interação maior com as pessoas. E aproveitando também, vai ter uma formada também vai falar com a gente amanhã, mas quinta-feira vão ter mais outros 2 falando também sobre essa formação. E são pessoas de perfis diferentes que seguiram no curso. Como hoje a Magda falou sobre os perfis aplicados e teóricos, que amanhã a gente fala um pouquinho sobre eles, que eles são um pouquinho confusos e sempre confundem a gente. A gente sempre está respondendo perguntas sobre isso. E amanhã tragam essas perguntas. Se tiver ainda problema com o Moodle, avisem a gente para a gente procurar um jeito de ajudar vocês e resolver. E a gente espera todos vocês amanhã. E uma boa noite para vocês. Obrigado pela participação de todo mundo, viu, gente? Eu que agradeço pela Boa noite, galera. Projeto muito bom. Boa noite. Boa noite, galerinha. Valeu. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. E venham os outros dias. Gente, vai ter a dinâmica também, uma dinâmica que a gente preparou com todo carinho. Amanhã vai ser bem legal, viu, galera? A gente vai ver todo mundo.